Hoje venho abrir-vos o meu coração. Olá a todos, eu sou a Sara. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, ou sejam bem-vindos ao meu canal se é a primeira vez que vocês estão por aqui. Pois é, eu hoje venho abrir-vos o meu coração e venho falar-vos da magia que os livros têm de nos fazer sonhar. Eles fazem-nos sonhar, fazem-nos viver aventuras, mas hoje venho falar de uma particularidade especial, que é a capacidade de nos fazer chorar. Isso é mágico, porque os livros trazem ao cima as nossas emoções e conseguem fazer-nos chorar mesmo quando não estamos tristes. E pode também fazer-nos chorar de alegria. E é sobre isso que eu venho falar hoje com vocês. Os livros que me fizeram chorar desde que me tornei leitora. Então, vou começar por o livro mais especial que existe para mim, porque foi o livro que me fez tornar leitora, aos 4 anos. A minha mãe já lia para mim, e eu sempre fui fascinada por livros, porque via a minha mãe ler e a minha mãe lia-me histórias. E eu olhava para as letras, que para mim aquilo eram hieróglifos, eram gatafunhos que eu não percebia, eram símbolos, e eu pensava, meu Deus, como é que aquelas coisinhas formam uma história? E uma história tão bonita. E eu queria ler, porque eu não ficava feliz só da minha mãe ler para mim. Eu queria eu própria descobrir esses mundos, descobrir essas aventuras que a minha mãe me lia. Então, aos 4 anos, eu comecei a insistir com a minha mãe para me ensinar o alfabeto. O que ela fez, ensinou-me a conseguir conjugar as letras umas com as outras, conjugar palavras. E então, com a ajuda da minha mãe, mas praticamente também sozinha, dado o meu gosto pela leitura, pelo meu frenesim de querer começar a ler, eu aprendi a ler. E aqui, este piolho, com 4 anos, comecei a ler e na altura o que é que eu lia? Lia histórias infantis, que íamos buscar à biblioteca, que também não tínhamos assim uma grande variedade, era o que havia disponível. E lia aqueles livros da editora Abril, que ainda me lembro perfeitamente, do Tio Patinhas, do Rato Mica e do Pato Donaldo. Pronto, livros em quadrinhos, que eu adorava. Mas não era o que eu queria ler. Eu queria, com 4 anos, um piolho de 4 anos, queria ler livros de gente grande. Era o que eu dizia à minha mãe. Eu quero ler livros que não tenham figuras, tenham só letras. E então fui apresentada ao meu livro que me fez ganhar o gosto pela leitura, que me fez ficar obcecada pela história, ao ponto de eu ter uma obsessão tão grande que eu coleciono edições, coleciono retellings, coleciono funkos, coleciono figuras, tudo o que tem a ver com Alice no País das Maravilhas. E eu trago-vos uma das edições mais bonitas que eu tenho. Tenho várias. Esta eu adoro, devido à capa, ao desenho. Os desenhos são... A ilustração é de Camille... Estou sem óculos. Porquê que eu estou sem óculos? A sério. Camille Rose Garcia. Então, a capa é assim. É lindíssima. E se formos ver as ilustrações, são extraordinárias. O livro está todo ilustrado. É lindíssimo. E era isto que eu queria ler. Um livro que pudesse ter algumas imagens, mas muitas letras de gente grande. E foi este o livro que eu comecei a ler. Portanto, a minha obsessão literária, aquilo que é o meu livro que eu guardo o maior carinho, porque foi ele que me fez tornar leitora, graças à minha mãe, porque a minha mãe já me tinha lido a história, eu já conhecia a história. Quando eu aluguei, não era alugar, requisitava na biblioteca, entregava, voltava a requisitar, voltava a ler. Eu adorava esta história e adoro. Portanto, daí a minha obsessão. Eu sou completamente obcecada pela Alice do País das Maravilhas. Daí eu colecionar tanta coisa. Um dia eu mostro-vos a minha coleção dos livros e das coisas que eu tenho da Alice no País das Maravilhas.
E porquê é que este livro me fez chorar? Vocês perguntam. Porque foi uma emoção enorme para uma garotita de 4 anos ter começado a ler um livro de gente grande. Eu chorei. Eu chorei quando li este livro sozinha pela primeira vez, sem a ajuda da minha mãe, sem a minha mãe estar a ler para mim. Eu chorei, chorei de alegria por conseguir ler e por finalmente eu poder entrar no mundo da leitura, no mundo das aventuras que eu tanto queria. Portanto, foi a primeira vez que eu senti uma emoção ao ler um livro. Neste caso foi um choro de alegria, foi de felicidade, de contentamento, de euforia, porque eu conseguia ler o que estava neste livro. Claro que não foi este livro, né? Foi uma outra edição. Aliás, nem tenho essa edição, já procurei, mas não consigo encontrar essa edição à venda. Por isso procuro e tenho outras, pronto, tenho imensas. E foi um livro que, pronto, eu guardo com um carinho especial. Eu releio de vez em quando, porque a Sara de 4 anos foi muito feliz a ler este livro, o primeiro da vida dela, que ela leu sozinha, um livro de gente grande, e que me fez chorar. Portanto, o primeiro livro que me fez chorar é a minha opção literária, Alice no País das Maravilhas. Vamos ao próximo. Não muito tempo depois, com cerca de 6 anos, eu fui apresentada a um livro e depois vi o filme, que eu adorei, ainda adoro, que é de José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima. Não foi esta edição que eu li, como é óbvio, esta edição é bem mais recente. E é assim, eu ainda me lembro do que eu senti ao ler este livro. Só uma pequena parte. Eu fiquei um bocado desiludida, entre aspas, porque assim, já é um livro de um autor brasileiro. Eu quando li foi em português do Brasil, porque não havia editado em Portugal, no nosso português. Portanto, eu li a versão original em português do Brasil. E O Meu Pé de Laranja Lima, a arvorezinha do Zezé, chamava-se Minguinho. Nunca mais me esqueci do nome. E no filme também era Minguinho. E para mim será sempre o Minguinho. Eu não entendo porque é que em português mudaram o nome para Chucrinha. Não faz sentido. Não entendo porque é que mudaram o nome da árvore. Porque este é um livro de um autor brasileiro e deviam ter mantido. Desculpem, aqui eu estou a ser sincera. Deviam ter mantido o nome original. O nome da arvorezinha. Minguinho, que é assim como eu a conheço. E é assim como eu sempre a vou conhecer. E, é assim, este livro foi a primeira vez que eu percebi, a Sara de 6 anos percebeu, que os livros podem fazer chorar, mesmo sem estarmos tristes. Fazem-nos sentir emoções que nós não estamos à espera. Eu chorei imenso com a história do Zezé, com os maus tratos que ele sofria. E se formos ler agora, claro que o livro vai falar de temas que hoje são debatidos e que não eram debatidos na época. Temas como violência doméstica, bullying, suicídio. São temas fortes. E nessa altura, é claro que eu não compreendia, ainda se falava sobre esses assuntos, não como se fala hoje. Mas eu lembro-me que emocionei-me imenso com a história do Zezé, porque ele era um miúdo que não tinha amigos. Os pais não tinham paciência para ele, até porque ele era traquinas, como qualquer criança de 6 anos, mas não o entendiam e então ele apanhava a porrada. Batiam-lhe imenso por isso. Ele acabou por encontrar conforto num português, que ele chamava-lhe o Portuga, que ele acabou por conhecer, e na sua arvorezinha, O Meu Pé de Laranja Lima, o Minguinho, que foi a única árvore que sobrou para ele escolher e ficou com ela. E tornou-se o seu amigo imaginário, a sua amiga, ou amigo, era Minguinho, portanto era um amigo imaginário, com quem ele desabafava, com quem ele contava todas as peripécias, tudo o que lhe acontecia. Era um amigo para ele, para a solidão desta criança. Claro que nessa altura eu não entendia isso, mas fazia-me sofrer o que o Zezé sofria. Eu chorava por ele.
E claro que quem conhece a história sabe o que é que acontece no final e o que é que acontece com o meu pé de laranja lima. E eu lembro-me que nessa altura eu chorei, mas chorei tanto, 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 que a minha mãe até me perguntou: Sara, porquê é que estás a chorar? Eu não consigo parar de chorar. Eu chorei imenso com o final do livro, com o desenrolar. É um livro lindíssimo, lindo mesmo, eu recomendo a toda a gente. Eu pretendo reler novamente, apesar de saber que aqui a árvorezinha chama-se Chucrinha. Não acho muita graça essa parte, mas enfim, vai ser um minguinho para mim, sempre. Portanto, vou ler como se fosse minguinho. Mas a história é linda. E foi aí que eu, pela primeira vez na vida, com 6 anos, porque até aí o que é que eu lia? Eu lia livros de aventuras, lia os 5 que eu adorava, eu devorava os livros dos 5 e a minha mãe fez uma coleção toda e eu acabava sempre por ler e reler e reler e reler, mas pronto, não chorava. Agora, quando li o meu pé de laranja lima, foi quando eu percebi que os livros podem fazer chorar e chorar muito, e eu não sabia, não entendia. Para uma criança de 6 anos, é angustiante descobrir isso, mas é um livro que eu guardo no coração e que tenho lembranças muito, muito boas deste livro, tanto que já o li mais tarde e, como já disse, pretendo reler novamente. Foi um livro que me marcou aí muito. Entretanto, devia ter penso que os meus 10 anos, quando fui apresentada a uma tragédia que eu adoro, Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Eu adoro Shakespeare. Claro que também não foi nesta edição, esta edição é em inglês, que eu acho linda, adoro esta edição. Por acaso não sei qual é a editora, mas é assim. Aqui temos a peça. O Shakespeare escreveu imensos sonetos, cento e muitos, poemas, 4 poemas, e se não me engano 37 peças, eu já li algumas, 38, penso que há relativamente pouco tempo foi acrescentar ao cânon mais uma peça de William Shakespeare. Eu não li todas, portanto pretendo em breve reler as que eu já li e ler as outras que eu ainda não li de Shakespeare, porque eu gosto muito. E é assim, imagina uma miúda com 10, 11 anos, ler uma tragédia. E isso foi uma tragédia para mim. Porquê? Porque eu não entendia que uma história de amor não pudesse ser feliz, não pudesse ter um final feliz. Quando eu me deparo com a história do Romeu e da Julieta e as mortes trágicas, eu chorei e percebi que realmente as histórias de amor não são felizes e podem não ser felizes. E foi complicado para mim entender isso. E eu chorei imenso por eles. Aliás, eu já reli este livro algumas vezes e tenho a certeza que se voltar a reler, eu vou estar, como sempre estive, a chegar ao fim e a desejar que eles não morram. Porque, no fundo, parece que tenho sempre aquela esperança que eles não vão morrer, não vão ter uma morte trágica, que o romance deles, que a história de amor deles vai dar certo, vai ter um final feliz. E sim, este foi o livro que me fez ver que só nos contos de fadas é que existem finais felizes e que afinal existem histórias de amor que não são felizes e têm um final que nos faz chorar, e foi um livro que me fez chorar muito. Aliás, ainda hoje, se eu ler Romeu e Julieta, eu vou chorar, porque, pronto, o meu lado romântico, sim, eu tenho um lado romântico, apesar de ler outras coisas, terror, pronto, eu tenho um lado romântico. E claro que nesta altura, uma criança de 10 anos vê o mundo com os olhos cor-de-rosa e foi assim um balde
de água fria na Sara de 10 anos, quando percebeu que, afinal, nem todas as histórias de amor acabam bem. Mas é um dos meus livros favoritos da vida. Entretanto, com cerca de 12 anos, fui apresentada àquela que se tornou a minha autora favorita, a minha autora de coração, que eu adoro e continua a ser a minha autora favorita, e o livro favorito. Eu vou mostrar-vos este calhamaço, porque este calhamaço, estou a falar de Jane Austen, como vocês já viram, tem as sete obras publicadas dela em vida, porque ela tem mais 2 obras, uma incompleta e outra, Sandition, que foi publicada após a sua morte, mas as 7 principais obras dela estão aqui. E fui apresentada ao que se tornou o meu livro favorito da vida, Orgulho e Preconceito, que eu adoro de paixão. Eu já não sei quantas vezes eu li Orgulho e Preconceito. Foi a primeira vez que eu li um romance de época, foi a primeira vez que eu me lembro de ter lido uma história, um clássico assim que me encheu o coração. Tinha 12 anos e me fez ler as obras seguintes da autora, devorar tudo o que eu encontrava da autora. E Orgulho e Preconceito é daqueles livros que são sempre o meu livro de aconchego. Chorei com ele, chorei. Claro que chorei. O meu lado romântico fez-me chorar. A declaração do Mr. Darcy, depois de todo o preconceito que ele mostrou para com a Elizabeth, é qualquer coisa. Eu ainda hoje, se vir o filme Orgulho e Preconceito, eu vejo as lágrimas aos olhos nessa cena. Aliás, eu estou a visualizar a cena na minha mente e dá-me a dar vontade de chorar, porque adorei, simplesmente adorei. E aqui não foi um chorar por ser uma história triste, não, foi um chorar de emoção por a história ter um final feliz, por finalmente, depois de todo aquele preconceito, eles acabarem por se entender e terem o final deles. É uma história simples. Muita gente pode pensar, meu Deus, mas é um clássico, mas é um clássico super simples. Lê-se perfeitamente bem. Eu sou suspeita, né? Porque é o meu favorito, portanto, que já reli e voltarei a reler. É o meu livro de conforto. É o livro que, quando eu preciso de alguma coisa que me faça sentir bem, se eu não estou bem, se eu, por algum motivo da minha vida, não estou bem, é o meu livro de conforto e será sempre Orgulho e Preconceito. Portanto, mais um livro que me fez chorar. Neste caso, a Sara, de 12 anos, chorou com ele. E a Sara, de agora, que está quase a fazer anos outra vez, também chora quando o lê. Aqui está. Entretanto, vou-vos falar de um livro que me marcou. Este eu não tenho, a edição física. É uma falha minha, porque eu pretendo ter este livro e tenho que comprar. Eu estou a falar de A Cor Púrpura. E este livro foi um murro no estômago. Eu li-o com 14 anos, exatamente com a idade da Célie. E eu não estava à espera. Não estava à espera do que fui ler. É um livro que eu pretendo reler, apesar de, na altura, ter-me batido bem fundo, bem pesado em mim. Até porque nós, adolescentes, temos os nossos momentos bons e os nossos momentos maus. Eu tive momentos maus também, como toda a gente. Tive momentos complicados, exatamente com 14 anos. E ao ler a história da Célie, é um livro epistolar, escrito por cartas que ela escreve para Deus. E logo a primeira carta, em que ela descreve quando foi abusada pela primeira vez pelo padrasto, eu sei, eu parei de ler logo aí, porque aquilo tocou-me de uma maneira abrupta mesmo, e eu pensei, meu Deus, eu não consigo ler este livro, não consigo.
porque eu comecei logo a chorar, assim que ela começou a falar nos abusos e a descrever. Eu lembro-me até hoje da maneira como ela descreve os abusos que ela sofreu pelo padrasto. E claro, depois quem já viu o filme ou quem já leu o livro sabe muito bem da história. Ela acaba por engravidar várias vezes do padrasto, são-lhe tirados os filhos. Temos aqui uma história de racismo, de abuso, de violência muito forte mesmo. Eu vi, este livro saiu em 82, se não me engano, eu li em 84 e em 85 saiu o filme, A Cor por aí. Eu chorei, Baba e Ranho. E então o fim, bem, eu fui vê-lo ao cinema com os meus colegas e eu saía a chorar, chorava. É um livro lindíssimo, um livro que toda a gente devia ler. Eu vou ter que o trazer cá para casa, ele vai ter que vir o livro físico cá para casa. E quero reler novamente, porque este livro só li mesmo quando tinha 14 anos, eu não voltei a ler mais, mas pretendo voltar a ler, até porque é um livro excelente, um dos livros da vida, muito pesado, muito forte, emocionalmente muito forte, mas é um livro que recomendo a toda a gente. Depois fui lendo muita coisa ao longo dos anos e vou falar de um livro que não existe em Portugal. Existiu. Aliás, este livro é raro. Eu já o procurei na Amazon.com e ele existe. Só que o livro é à volta de 40 euros. E não existem muitos exemplares. E depois com os portos, porque eles vêm dos Estados Unidos, com os portos fica caríssimo. Fica para aí uns 70 euros o livro. Fica muito caro. Mas, graças a Deus, na altura, havia estes livrinhos. Que a minha mãe tem uma coleção enorme e eu roubei. Eu roubei este livro, precisamente por estar aqui um dos meus livros favoritos da vida. Das seleções do Reader's Digest, das seleções do Reader's Digest, onde havia uma compilação de 4 livros famosos, ou menos famosos. Então tínhamos aqui o Dossiê Pelicano, do John Grisham, que eu já li, A Pestilência, de Ken McClure, que eu também li, Fuga para a Luz, de Elizabeth Webster, que eu já li, mas o que eu quero falar, que eu quero ver se encontro para vos mostrar, é assim, este livro que é este, do Alexander Ramati, Quando os Violinos Calaram. Em inglês, aliás, eu procurei na Amazon, é And Then the Violins Stop Playing. E, bem, este livro é uma história real. Relata a história real do Holocausto Nazi com os ciganos, neste caso com a etnia cigana. Porque nós sabemos que a maior parte foram judeus que foram massacrados, mas houve também muitas pessoas da etnia cigana que foram para os campos de concentração em Auschwitz. E é assim, nós temos aqui a história, eu acho que já não lembro o nome dele, era Roman qualquer coisa, que eu não lembro o nome. E o pai dele tocava violino. E muito bem. E nesta altura, na Polónia, apenas estavam a retirar os judeus. E o pai do narrador, de quem escreveu a história, tocava violino nos restaurantes, precisamente onde se reuniam os oficiais alemães e os oficiais das SS, e eles diziam para estas famílias ciganas, para não se preocuparem, porque nunca lhes aconteceria a eles o que estava a acontecer aos judeus, porque eles eram considerados arianos. Claro que era tudo uma mentira, porque eles depois resolveram realojá-los nos guetos onde estavam os judeus anteriormente, e finalmente levá-los para os campos de concentração. É um livro
emocionante, é uma história verídica. E eu li este livro, na altura eu trabalhava no Monte Estoril, e então eu tinha meia hora de barco, meia hora de comboio, de manhã para lá, e para cá, meia hora de comboio e meia hora de barco. Portanto, acabava por ter 2 horas para ler, além da minha hora de almoço. E então eu andava sempre a ler. Nessa foi uma altura que eu lia bastante. E eu andava sempre com um livro atrás, ou 2 ou 3. Mas pronto, pelo menos era aquele livro que eu andava a ler, que eu levava comigo. E há aqui uma cena. Eu levava este livro, estava a lê-lo no barco. E vocês estão a ver, quando se vai de manhã num barco, o barco está cheio. E há aqui uma cena que eles estão no campo de concentração. O pai do Roman, que tocava violino muito bem, foi convidado, entre aspas, para tocar violino para os judeus que iam para os fornos crematórios ou para as câmaras de gás. E quando eles iam, porque nós sabemos que os judeus pensavam que ia tomar banho e iam para as câmaras de gás, o que é que resolveram os oficiais alemães fazer? Resolveram pôr o pai do Roman a tocar violino para que eles se sentissem mais felizes. E o filho, o Roman, enquanto ouvia, ele estava em trabalhos forçados no campo de concentração. Entretanto, morre a mãe, morre a esposa e pronto, há uma série de situações traumáticas. Mas ele, enquanto ouvia os violinos a tocarem, ele sabia que o pai estava vivo. Até que chegámos quase ao fim da Segunda Guerra Mundial, e então o Hitler resolveu mandar destruir todas as provas do que se passava nos campos de concentração. E houve uma ocasião em que levaram imensos judeus para as câmaras de gás. E nunca mais me esqueço quando o Roman narra que deixou de ouvir o violino do pai. Eu chorei, eu solucei, eu estava no barco. A sério, eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia. Emocionou-me de uma maneira que eu, entretanto, até foi quase na altura de sair do barco, eu pus os óculos de sol, eu ia pela rua a chorar, eu chorava copiosamente, a sério, eu não sei o que é que as pessoas pensavam, viam que eu estava a ler um livro, mas deviam pensar, poças, aquela é maluca, está a ler um livro de tristeza, de depressivo. Bem, a sério, eu chorei tanto com este livro. Eu soluçava e ficou-me na mente durante muito tempo mesmo. Eu sonhei com o livro. Eu ainda hoje me lembro da história perfeitamente, como se a tivesse lido ontem. Daquelas histórias que não se esquecem. E é um livro que eu recomendo. Não é muito falado, não se vê em Portugal, não existe, é como eu digo. Existe nestas edições antiguíssimas, que eu roubei à minha mãe, precisamente por causa deste livro, porque eu tinha que ter este livro comigo. Ou então, se quiserem a edição em inglês, é o que eu digo, têm que pagar um rim. Agora, mais recentemente, eu li 2 livros que me fizeram chorar. E um deles eu li em 2020, em plena pandemia, numa altura em que também não estava bem emocionalmente, não só por causa da pandemia, mas devido ao início da minha depressão, e eu não estava bem. E li do John Boyne, O Rapaz do Pijama às Riscas. E, meu Deus. E depois vi o filme. Pronto, eu não sei, eu não vou falar sobre este livro. Este livro é maravilhoso, é lindo. Mas o fim é de fazer chorar as pedras da calçada, como costuma dizer. Eu fiquei tão mal, tão emocionada com esta história. E depois, logo a seguir fui ver o filme, pronto, lá voltei eu a chorar. E, a sério, se vocês ainda não leram O Rapaz do Pijama às Riscas, leiam, porque é uma história muito, muito bonita de amizade entre um menino filho de um oficial alemão
e um menino judeu num campo de concentração. A história é lindíssima, mas preparem-se para chorar, porque é um livro que emociona bastante e uma grande lição de vida. Aqui está. Entretanto, este ano li um livro que eu já falei aqui sobre ele nas leituras, não lembro de que mês, depois deixo aqui em que mês é que eu falei sobre ele, mas é um livro que pronto, ficou comigo e vai ficar. As Memórias de um Gato Viajante, do Hiro Arikawa. E pronto, eu tenho um gato com 14 anos que eu adoro e não quero pensar, sinceramente, não quero pensar no dia em que o meu gato tenha que partir, o meu Roni tenha que partir. Aqui temos o Nana e o Satoru. Também tenho 2 cães e também não quero pensar no dia que eles tiverem que partir. Sinceramente, não quero pensar nisso. Mas é uma história tão bonita e tão triste ao mesmo tempo, mas de uma amizade entre o dono e o seu gato. E quando percebemos o porquê dele estar a tentar entregar o gato a um novo dono, parte-nos o coração. É de partir o coração mesmo. Eu chorei imenso com este livro. Foi o livro mais recente que eu me lembro de ter chorado. Assim, foi este ano, foi este. Claro que é assim, eu já tenho chorado com outros livros este ano, ou outros livros que me incomodaram e que me fizeram vir lágrimas aos olhos, mas chorar, este foi o último que me fez chorar e eu realmente não posso deixar de recomendar. E são estes os livros que eu me lembro, desde que comecei a ler, que me fizeram chorar. Aqueles pelo menos mais prementes, aqueles que me tocaram mais e que vão ter sempre um lugar especial no meu coração. Seja por me fazerem chorar de tristeza, seja por me fazerem chorar de alegria, seja por emocionarem o meu lado romântico e me fazerem chorar de emoção, que é magia. Eu considero como se fosse magia, é uma sensação única. Um livro poder-nos fazer sentir tantas emoções. Nós podemos rir, podemos chorar, podemos ter raiva, podemos ter medo. Tantas. Estes foram o que me fizeram chorar, por várias razões. E fica aqui a minha lista. Abri um bocadinho o meu coração para vocês. E ficaram a saber que eu sou completamente obcecada pela Alice no País das Maravilhas. Sim, foi o meu primeiro livro, o livro que me apresentou à literatura. E será sempre, sempre o meu livro especial. E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado. Digam aí nos comentários quais são os livros que mais vos emocionaram e que mais vos fizeram chorar. Que vocês se lembrem. Não falem só de agora. Livros de outrora que vos fizeram chorar. Vamos fazer uma viagem memory lane, como se costuma dizer. E pronto, então deixem o vosso gosto, os vossos comentários e subscrevam-se se ainda não forem subscritos. Muito obrigada por terem estado aí. Até o meu próximo vídeo. Beijinhos e tchau!